Os jovens se cansam e se fatigam, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e nunca se fatigarão. Isaías 40, versos 30 e 31. Ministério Pão Vivo, vem comigo em meu canal Gotinhas da Verdade. E, por certo, novas lições nos aguardam nestes estudos em série que nós estamos fazendo, cuja série As 7 Igrejas da Ásia, das quais nós estamos na penúltima das 7. Estamos aprendendo na carta à igreja em Filadélfia. A primeira lição que aprendemos é que esta igreja, ela não teve nenhuma reprimenda do Senhor Jesus Cristo. Isto não quer dizer que a igreja era totalmente perfeita. Sempre onde houver homens, ali haverá imperfeições. Mas dentro das limitações humanas, a igreja de Filadélfia, ela foi uma igreja aprovada pelo Senhor. A gente aprendeu também aquela identificação magnífica. Isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, abre e ninguém fecha, fecha e ninguém abre. Quanto a santo e verdadeiro, isto nem precisa comentário. Agora, quanto à chave de Davi e o fato de ter a liberdade, a autoridade de abrir e fechar, fechar e abrir, isto fala de autoridade total. Depois, aquela declaração comum em cada uma das igrejas: conheço as tuas obras. E ele continua dizendo que tinha posto diante da igreja uma porta aberta. Que bênção! Quando a igreja tem diante dela porta ou portas abertas, isto é, ela pode executar o seu trabalho com liberdade, com denodo. Esta era a razão de Filadélfia. Mas aí parece uma pequena limitação. Conforme eu já disse, toda a instituição onde houver homens, e qual a instituição que não há o ser humano, eu disse que toda ela terá
as suas limitações, as suas imperfeições. E então, Jesus, após falar da porta aberta, ou de uma grande porta aberta, aí então ele disse: tens pouca força. Isto ele estava falando referente ao lado humano, ao lado pessoal da igreja. Tens pouca força. Em seguida, a grande saída, a grande vantagem. Contudo, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Estas duas virtudes que Jesus destacou na igreja em Filadélfia, pode hoje, na igreja, significar pouca coisa. Mas naquele tempo, guardar a palavra de Deus e não negar o nome de Deus era de valor absoluto, pois o Império Romano, que dominava o mundo e dominava com garras, como se fosse verdadeira fera, eles perseguiam aquilo que eu chamo de tenaz perseguição à Igreja de Cristo. Aliás, era por isto que o apóstolo João estava preso na ilha de Patmos. E é por isto que nós temos este magnífico livro que faz parte do cânon sagrado, o Apocalipse, pois João escreveu Apocalipse lá da ilha de Patmos para ser mais intenso, de uma cratera das muitas que a ilha tinha. João estava ali dentro de uma daquelas e foi dali que ele escreveu, que ele recebeu estas revelações. Daí se percebe como era sério, como tinha valor absoluto guardar a palavra de Deus, não negar o nome de Deus, pois naquele tempo o que era necessário, aliás, por força de decreto, os imperadores tinham assinado decretos que faziam do imperador um Deus. Eles tinham que serem adorados como se fossem um Deus. O nome deles era reverenciado. Então, a Igreja de Cristo tinha este grande desafio. E a igreja em Filadélfia, ela foi aprovada dentro deste quesito. Guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome.
concluindo, que nós também possamos absorver, ou seja, ter nas nossas vidas, nas nossas igrejas, este compromisso, guardar a palavra de Deus e não negar o seu nome. Amém e amém.